Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, Prof. Fraquilk falando. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre responsabilidade civil do Estado. A gente está numa sequência aqui de 3 aulas, onde eu explico a vocês os principais pontos do conteúdo de responsabilidade extracontratual ou responsabilidade civil do Estado. Agora a gente inicia falando sobre má execução de obra ou execução de obra pública que leva a algum dano e como é que a gente vai fazer nestas situações. Então vamos lá. Responsabilização decorrente de obra. Primeiro caso, são 2. O da má execução da obra. O que a gente vai ter que avaliar? Se essa obra está sendo efetuada diretamente pelo poder público, se ele está executando a partir dos seus servidores, a gente vai falar em responsabilidade objetiva direto dessa pessoa jurídica, usando o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Agora, se eu falo de contratos decorrentes da Lei 8.666, que é a antiga Lei de Licitações e Contratos, bem, aí eu vou utilizar a responsabilidade do tipo subjetiva, porque o artigo 70 daquela norma falava, então, na necessidade de comprovação da culpa e do dolo, e aí responsabilidade do tipo subjetiva. Se o contrato já for feito de acordo com o artigo 120 da nova Lei de Licitações e Contratos, aí nesse caso a responsabilidade passa a ser objetiva. Por quê? Porque nessa situação da nova Lei de Licitações e Contratos, não houve ali a expressão dolo ou culpa. E aí a gente vai falar em responsabilidade objetiva. Inclusive, em outras passagens da própria lei, a gente vai falar mais abertamente sobre a responsabilidade objetiva. No artigo 120 vai se entender que a responsabilidade é objetiva. E isso em razão, então, de um ato ilícito, né, da administração ou da sua contratada. E aí, a partir do princípio da legalidade, nós poderíamos buscar essa reparação de dano. Só que existem situações em que o simples fato de uma obra existir, ela já gera um dano para alguém. Então não tem nada de errado com essa obra. É aí que está a questão. Mesmo não tendo nada de errado, nenhuma ilicitude, a execução da obra está dentro do previsto, a questão é da engenharia da obra, tá tudo perfeito. Mas ainda assim ela provoca um dano. Como assim, professor? Eu não consigo nem pensar numa situação dessa. Imagine vocês que eu compro um super apartamento, né, de luxo, numa grande rodovia, e eu compro esse apartamento no terceiro, quarto andar ali. E aí, depois de um tempo, a administração pública ela resolve fazer um viaduto bem na frente desse condomínio. O viaduto vai passar quase que dentro da minha sacada. Eu vou ter uma desvalorização do meu imóvel. Então eu tenho um dano. A obra pode ser perfeita, mas eu vou ter um dano. Ah, mas professor, existem situações de desapropriação. Não vamos adentrar nessa seara. A gente vai falar aqui no plano teórico, né? Aí, imagine uma segunda situação. Imaginem vocês que a gente está diante de uma obra que está sendo feita na via pública e essa obra vai proibir a passagem de veículos por um determinado tempo. Essa obra vai se prolongando, seus atrasos e tal, e aí ela acaba durando 2 meses. Nesse caso, imagine eu que moro num condomínio que dá para aquela rua ali e não posso usar aquela rua durante o período de 2 meses. Mas o meu condomínio, ele tem uma outra saída para uma outra rua. E aí eu uso a outra saída. Isso me incomoda um pouco, porque essa outra rua, em razão das mãos únicas e tal, faz com que eu gaste um pouco mais de tempo para chegar no meu trabalho. Mas tá ok. Só que o meu vizinho, ele tem uma mecânica. E a mecânica dele não entra um veículo, porque não pode transitar veículo durante essa obra. Eles estão com vários buracos, umas crateras abertas na via, né? E aí não pode entrar nenhum veículo na mecânica dele, só que é a fonte de renda dele. Ele tem um dano específico, um dano anormal, só pelo simples fato da obra existir, mas a obra é necessária, eles estão precisando melhorar toda a rede de esgoto, enfim. E aí precisava dessa obra, e tá tudo certo com a obra, só que ela acabou se prolongando. Nesse caso, gente, o simples fato da obra existir, ela causou um dano para alguém. A minha situação é o ônus de conviver em sociedade. Tipo, o meu aborrecimento não vai ensejar a indenização. Só que, na situação, embora seja um ato lícito, em razão do princípio da igualdade, da justiça, a gente pode falar nesse meu vizinho mecânico, ele buscar uma reparação de dano. Só que, para ele buscar essa reparação de dano, através da responsabilidade objetiva, a teoria do risco administrativo, ele teria que comprovar que existe um dano anormal, específico, extraordinário ali para ele. E aí, se ele comprova isso, ele consegue buscar, então, a reparação do dano dele, certo?
A gente vai agora para a questão da prescrição. Nós vamos tratar agora sobre prescrição. Não se assustem com a tabela cheia de informações. É que ela tá bem completinha para vocês, para a gente falar sobre a situação prescricional. Vamos lá. Quanto tempo eu tenho para buscar a minha indenização se quem provocou o dano foi União, Estado, município, autarquia, entidades e órgãos paraestatais criados por lei e mantidos por impostos e taxas contra a pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público? Quanto tempo eu tenho para buscar a minha indenização? 5 anos é o prazo prescricional, tá? E aí o fundamento jurídico eu vou deixar aqui para vocês. Agora, se for uma sociedade de economia mista, em transição da regra do Código Civil, a gente vai ver que tem uma súmula, que é a 39 do STJ, que fala em 20 anos, mas isso é para situações de sociedade de economia mista que aconteceram ainda na vigência do antigo Código Civil, né? Bem, se for uma situação de sociedade de economia mista ou empresa pública que explorem atividade econômica, é 3 anos que eu tenho para buscar minha reparação de dano. Eu vou usar a responsabilidade civil, o prazo prescricional lá do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil. Se a gente for falar do direito de regresso, ou seja, o direito que tem a pessoa jurídica, né, que teve que pagar a indenização que seu agente causou, o direito de regresso, o dever de ressarcir o erário por ato de improbidade não prescreve. É imprescritível, é uma repercussão, uma tese de repercussão geral do Supremo. Agora, o direito de regresso contra o agente de empresa pública, sociedade de economia mista que explora a atividade econômica é 3 anos. Segundo o entendimento do STJ, eu aplico a mesma regra do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º. E direito de regresso contra agente público da União tem o artigo 2º da Lei 4.619, que vai falar que é 60 dias para buscar esse direito de regresso. O mais recorrente em provas, para você saber, é o de 5 anos. Eu, Fran, tenho 5 anos para buscar o meu direito de reparação civil do Estado, tá? Esse é o mais recorrente em provas, e aí o fundamento está no Decreto 20.910, no Decreto-Lei 4.597, na Lei 9.494 também. Agora, eu vou trazer para você sobre competência. Poxa, eu vou ajuizar essa ação indenizatória. Eu tenho que cuidar da competência, porque algumas demandas eu vou direcionar para a Justiça Estadual, Vara da Fazenda Pública, se tiver, e outras demandas eu vou direcionar à competência federal, à Justiça Federal. Então, eu tenho que observar essa organização jurisdicional. Como é que eu vou observar isso? Se nós tivermos uma ação indenizatória contra uma autarquia federal, uma empresa pública federal, contra a União, contra a Fundação Pública Federal, a gente vai ajuizar essa ação na Justiça Federal, em razão do artigo 109, inciso 1 da Constituição, do artigo 45 do CPC e da súmula 324 do STJ. Se nós tivermos uma ação indenizatória contra uma autarquia estadual municipal, uma fundação pública estadual municipal, uma empresa pública estadual municipal ou uma sociedade de economia mista, seja ela federal, estadual ou municipal, a ação vai ser ajuizada na Justiça Estadual, se tiver vara específica da Fazenda Pública, para a vara da Fazenda Pública, senão vai cair para a vara civil. Competência residual, ou seja, o que não é da competência federal cai, né, para a competência estadual. Também a súmula 42 e a 556, a 42 do STJ, a 556 do STF, que tratam sobre essas competências da sociedade de economia mista. Eu tenho que cuidar se não é uma ação indenizatória, que eu vou um pouco além, né? Se eu falo de habeas data, habeas corpus, unidade de segurança, aí as competências são... Tem que cuidar que tem competência originária, né? Nos casos de indenização, não tem competência originária que nem essas ações. O que é competência originária? Uma ação que começa já no TJ, no STJ. Isso não existe para ação indenizatória, ok? Não existe. No caso de contrato de concessão ou permissão, então se eu vou buscar uma ação de indenização contra uma concessionária, ou seja, o particular que presta o serviço público, a Justiça Estadual, tá? Vai para a Justiça Estadual a minha ação indenizatória, certo? Sobre o direito de regresso. O direito de regresso, a gente já falou um pouco, mas eu quero aprimorar mais um pouquinho com vocês. É o seguinte, o Estado, gente, ele está isento de responsabilidade caso o agente público ele tenha atuado, né, ou causado dano nas suas relações privadas. Então não importa aquele agente público se ele atuou nas relações privadas. Por quê? Porque a Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, ele exige a qualidade de agente público. Então, a criatura precisa, né, estar na qualidade de agente público para que o Estado ele venha a ser responsabilizado. E
E aí tem uma passagem do livro do Eli Lopes Meireles, que é um doutrinador muito cobrado em provas de concurso, que diz assim: não se exige que ele tenha agido no exercício de suas funções, mas simplesmente na qualidade de agente público, e não como uma pessoa comum. Neste caso, o Estado responde se o agente público praticar dano a pretexto de exercer as atribuições públicas. E aí veja só o julgado. Ocorrência de relação causal entre a omissão consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída policial em um dia da folga, portando o revólver da corporação e o ato ilícito praticado por esse servidor. Responsabilidade extracontratual do Estado caracterizada, inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. Já caiu várias vezes em provas de concurso a seguinte situação: policial vai sair de férias com a arma da corporação e ele atira em alguém porque ele discute lá, bebeu muita caipirinha, discute com alguém, pá, ele atira em alguém. O Estado vai responder por esse dano, o Estado no qual esse policial tem vínculo, né? Imagina que ele é do Estado do Rio Grande do Sul e ele vai curtir as praias de Santa Catarina. É o Estado de Santa Catarina que responde pelo dano? Não, é o Estado do Rio Grande do Sul, porque ele é policial no Estado do Rio Grande do Sul. Então, na condição de servidor estadual do Rio Grande do Sul é a pessoa jurídica de direito público que vai arcar com a reparação do dano da vítima. Ah, mas ele estava de férias, ele não estava na qualidade de agente, mas ele estava com o revólver da corporação, tá? Então, por isso, a tamanha importância, né, de vocês estarem sempre muito atentos às jurisprudências, ok? Porque não basta só o conteúdo teórico lá, vou entender o que é o artigo 37, parágrafo 6º e show de bola, né, show de luzes. Não vai ser suficiente, ok? Nesse conteúdo aqui não vai ser suficiente. Para a gente finalizar essa parte do direito de regresso, é preciso mencionar o Estatuto Jurídico dos Servidores Federal, que vai dizer que a ação regressiva, por ser uma ação cível, ela atinge também os herdeiros e os sucessores, que agiu com culpa ou dolo. E a gente vai ver lá na Lei 8.112, que é o Estatuto Jurídico dos Servidores Federais, o artigo 122, parágrafo 3º, que ele vai dizer que é possível a gente atingir os herdeiros. Então, fala lá: a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, ou seja, da falta de agir ou da ação, doloso ou culposo, né, porque o direito de regresso precisa desses elementos, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores. Contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Então, os sucessores podem vir ter que arcar, né, nessa situação. Outro ponto é relembrar aquela tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que a gente viu no bloco anterior, onde eu expliquei para vocês que não é possível o ajuizamento da ação contra o agente público, né? Justamente porque o direito de regresso. E tem um nome para isso, é a teoria da dupla garantia. A teoria da dupla garantia, ela pressupõe o quê? A primeira garantia é que a vítima vai poder buscar a reparação do dano dela em face da pessoa jurídica. A segunda garantia é que o agente público só será demandado no direito de regresso perante, né, a pessoa jurídica a qual ele está vinculado. Então, essas duas garantias. Veja, não há aqui a necessidade de litisconsorte, porque esse litisconsorte não é obrigatório, ele é facultativo, então não tem que estar o agente público integrando essa ação indenizatória. A ação indenizatória é só contra a pessoa jurídica, e depois a pessoa jurídica que tem a sentença transitada em julgado, que condena ela a reparar aqueles danos, aí ela vai buscar o direito de regresso em face do agente, ok? Temos ainda, para a gente poder finalizar, o artigo 28 da LINDB. A LINDB, a Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, às vezes ela é esquecida pelos alunos, mas tem que cuidar, tá? A LINDB é muito importante no estudo do direito administrativo. E o artigo 28, ele vai dizer assim, que o agente público responde pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. E o que tem, né? O que tem o que está escrito aqui? Através de um exemplo, vou explicar para vocês. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu vá buscar, enfim, eu tenho uma situação dentro da repartição pública, de uma obra pública, e o engenheiro dessa obra, ele fez todo o cálculo da obra e tal, só que deu um problema na obra, e essa obra causou um dano. Inclusive causou um dano a um particular, uma pessoa que não faz parte da administração, que era vizinha ali da obra, né? E causou esse dano. Nessa situação, essa pessoa vai buscar a reparação do dano dela, responsabilidade civil, objetiva, né, má execução da obra, tranquilo. Mas esse engenheiro,
Nessa questão, imagina que o engenheiro aqui dentro da minha trama, ele deu um parecer sobre aquela obra. A obra podia, de repente, até estar sendo executada por um particular contratado por processo licitatório. Mas aí ele deu esse parecer. O agente público, pelo conhecimento dele, o engenheiro, pelo conhecimento técnico dele, né, enquanto engenheiro, ele só responde pessoalmente pelo parecer que ele deu nessa obra se ele agiu com dolo ou erro grosseiro. O erro grosseiro vai envolver imperícia, imprudência, né? Situações de... Eu falei imprudência, né? Falei prudência, imperícia e qualquer outra. Esqueci a terceira, né? Imperícia, agora eu lembrei. Então, ele só vai responder pessoalmente se houver uma situação dessa. Senão, a administração pública responde pela reparação de danos, né? Verifica dolo ou erro grosseiro, mas se não verificar, ele não vai responder por aquele parecer. Se ele errou alguma coisa ali, mas não houve dolo nem erro grosseiro, ele não vai responder pessoalmente pela situação, tá? A gente pode buscar reparação de dano, mesmo que não se identifique o agente que efetivamente provocou o dano? Claro que sim, a gente, enquanto cidadão, tem direito de buscar reparação do dano, tá? Não importa se a administração não conseguir identificar quem foi o agente público, beleza? Pra gente poder finalizar esse bloco aqui, eu quero apresentar a vocês Isso foi uma iniciativa das nossas aulas de segunda fase de administrativo, onde a gente criou um instrumento chamado VAD na mão. O que é esse instrumento VAD na mão, né? É um momento da aula onde a gente faz as marcações do VAD. E eu vou apresentar agora o VAD na mão para vocês, desse conteúdo de responsabilidade civil. Por quê? Porque ele vai ajudar vocês para estudar para a prova, ele vai ajudar vocês a estudar para o exame de ordem, para um concurso público, para pensar em artigos, para você botar no seu trabalho acadêmico, né? Se você é meu aluno de graduação, pode saber, alguma hora eu vou te pedir um trabalho acadêmico envolvendo reparação, né, de danos aí em face do Estado. E aí pode te ajudar nessa construção do trabalho acadêmico, pode te ajudar como advogado na construção depois de uma peça processual buscando indenização. Então eu vou trazer aqui para você esse VAD na mão, que é a gente fazer a marcação dos artigos primordiais, tá? Que são aqueles principais envolvendo esse conteúdo. Então vamos lá. Se você é meu aluno da segunda fase de administrativo, você vai fazer essa marcação em amarelo, que a gente tem lá o sistema de cores, amarelo para as leis e os artigos mais importantes, azul para os demais artigos, a cor salmão para aquelas marcações de artigos que envolve ação, e a gente vai ter, não marcação, mas as etiquetas pretas, que vão ser para os índices alfabéticos, remissivos do VAD, né? Então a gente tem esse sistema de cor. Amarelo é sempre para aquilo que é mais importante. Então, na Constituição Federal, tem que marcar o artigo 37, parágrafo 6º. E aí, eu sempre deixo aqui para vocês, marcação das palavras específicas, porque tem aluno que sai marcando tudo, né? E aí pinta todo o artigo e depois não consegue se localizar, tu tem que marcar palavras. Para você conseguir usar essa ferramenta da melhor forma possível, você marca palavras, né? E aí eu deixo sempre aqui no VAD na mão para você ver de exemplo. Então, aí você pode fazer remissão. Essas remissões aqui podem ser feitas a lápis, escritas no teu VADMECO, isso não vai te dar problemas na hora de levar esse VAD para a segunda fase administrativa. Então, você pode fazer uma remissão ali no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ao artigo 25 da Lei de Concessão Comum, que é 8.987, e o artigo 28 da LINDB, que acabamos de estudar. Lá no CPC, marca o artigo 125, que fala sobre denunciação à lide, né? Que é o instrumento de chamar no direito de regresso alguém para dentro da ação. Na LINDB, marca o artigo 28, faz a remissão ao artigo 37, parágrafo 6º, e, de novo, aqui nessa coluna de marcação, você vê ali quais são as palavras a serem marcadas. No Código Civil, marca o artigo 393 e faz remissão ao 399 do Código Civil. Na Constituição mais um, artigo 21, né, que fala dos danos nucleares, inciso 23, e faz remissão para o artigo 4º e 8º da Lei 6.453. Na Lei 10.744, que fala sobre a queda de aeronave por ataque terrorista ou de guerra, marca o artigo 1º e faz remissão à Lei 10.309. Na Lei dos Danos Nucleares, a 6.453, marca o artigo 12, porque ele fala da prescrição de 10 anos, que aí a prescrição é outra. E faz remissão ao artigo 21, inciso 23, ali na D da Constituição. Voltando lá na Constituição, marca o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º, onde diz obrigações civis. Por quê? Para você lembrar que para a empresa pública, sociedade e economia mista, que explora atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva, é do direito civil privado. No Código Civil vai marcar o artigo 186, 927, 402,
Vai marcar também o artigo 188, 929. No 188 faz remissão para o 929. No 945 marca também o 731, você marca e faz remissão ao 734. No 734 você vai marcar também o 735 e o 738, parágrafo único. Aqui estão as palavras, né, que você deve marcar. Claro, eu fui rapidinho aqui, porque você tem a oportunidade de dar pause, né, para poder visualizar. Eu vou trazer só mais uma marcação, para a gente poder finalizar nossa aula. Na Constituição ainda faltou o artigo 5º, inciso 49, que é aquele que a gente trabalhou sobre a responsabilidade em razão de um dano contra o preso, faz remissão ao 948 do Código Civil. No Código Civil marca o 948, né, que trata da omissão, quer dizer, do homicídio. O 949 marca ali também, faz remissão ao 402. O 950 vai marcar também no Código Civil. Na Constituição marca o artigo 5º, inciso, vamos ver, esse aqui é o 75. E por fim, na Lei de Licitações e Contratos, marca o artigo 120. Então, tu vai fazer todas essas marcações, vai marcar as palavrinhas ali que eu indiquei pra você. Eu não tava mostrando, tava exibindo pra vocês, né? Eu falando e não tava exibindo. Pronto, agora tô exibindo pra você. Aí você consegue pausar, né, e aí fazer essas marcações da maneira como mostrei pra vocês, tá? Não tava exibindo, eu fiquei falando, mas agora eu mostrei pra vocês, ok? Muito bem. De súmulas, o que eu poderia mencionar pra vocês, súmula do STJ, a 37, a 642 e a 652, foram essas que a gente trabalhou aqui ao longo das nossas aulas, tá bem? Terminamos aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like de vocês, se vocês gostaram, pra eu saber. E eu deixo meu abraço bem apertado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.